Boa tarde. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Francisco Cardoso, pastor, professor de filosofia. Francisco, é um prazer tê-lo Meu. conosco. Francisco, eu gostaria de entender primeiro o que você entende como esquerda e direita. Bom, eu prefiro o termo conservador ao termo direita. Mas por direita, normalmente se entende também que a pessoa que assim se identifica é em alguma medida conservadora. Você sabe a origem histórica do termo, que remonta à França, os girondinos, os jacobinos e aquela divisão. Inicialmente foi apenas a questão da localização, mas veio a depois significar bem mais do que isso, como na época já se indicava. Então, a esquerda, para usar o que Roger Scruton diz em alguns de seus livros, é aquela visão que se identifica mais com contestação, com uma mentalidade revolucionária. A direita se importa com valores, com tradição. A direita quer manter, por isso que eu prefiro o termo conservador, porque o termo conservador passa melhor a ideia. É alguém que se considera herdeiro de uma ordem, seja jurídica, filosófica, religiosa, que a considera importante e a quer preservar, quer conservar. Conserva uma estrutura, né? Isso. Francisco, ainda nesse sentido, esse ano agora nas eleições tivemos um candidato que se dizia evangélico, Marina Silva, e que ela queria propor um plebiscito para saber sobre temas sobre aborto, legalização das drogas, entre outras coisas. Nesse sentido, isso é cristão, esse plebiscito para saber desses temas? Veja, a ideia de plebiscito não é de todo antibíblica, mas ela se dizendo cristã, propor um plebiscito sobre um tema em relação ao qual a Bíblia é totalmente contra, é no mínimo curioso. Isso levanta algumas dúvidas sobre a credibilidade da profissão de fé dela, porque se ela se considera cristã, ela deveria, no mínimo, estar comprometida com a moralidade bíblica, com os valores e princípios bíblicos, e propondo o plebiscito, talvez como que dizendo se for aprovado ou não, bom, o que importa é a vontade da maioria. E sobre isso há um pastor filósofo chamado Francis Schaeffer, que diz ser a democracia a ditadura dos 50% mais um. É uma das opções que no mundo secularizado a gente tem, porque se 50% mais um preferir o que é anticristão e ímpio e malvado, bom, foi a maioria que decidiu. Então, o restante vai se submeter à tirania da maioria. Seria o caso se, colocando o a escolha, a votação, a apreciação popular, a questão do aborto, se a maioria viesse a escolher o aborto, seria talvez um caso de tirania dos 50% mais um, em que não demoraria muitos anos para que milhões de vidas tivessem sido assassinadas. Ceifada, né? Ô Francisco, se fala muito naquela frase, né? O Estado deve ser laico, né? Deve ser apartado da religião. Nesse sentido, o senhor concorda ou tem uma posição diferente? Não, porque o Estado não é, vamos dizer, a gente precisa entender o que é que se quer dizer por Estado laico. Eu tenho a impressão de que na maioria dos casos, quando se fala sobre Estado laico, se quer dizer Estado secular e inimigo de Deus e da religião. Ao passo que, se a gente considerar o que significa o termo leigo, o laico, enfim, a maioria das pessoas que compõem as igrejas são leigas. O leigo não quer dizer que não seja religioso. Então, eu entendo que deva haver uma separação entre Estado e Igreja, mas entendo também que o Estado deve cumprir uma função dada por Deus. No caso, seria administrar a graça comum. E, especificamente, conforme o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos,
exercer o poder da espada. Não intervir, dominar, controlar, impor e oprimir. Estado grande, mas tem um papel específico a fazer. O papel da igreja é diferente. A igreja é agente de Deus também, mas no caso da igreja, ela administra a graça especial. Ela não deve ter ingerência política. Ela prega a palavra de Deus. A preocupação dela é espiritual, é com a alma, é com a salvação das pessoas. Então, elas cumprem papéis diferentes dados por Deus. Não deveria haver, vamos dizer, animosidade entre elas. O Estado não deveria se opor à igreja. Mas quando se fala sobre Estado laico, eu acho que essa é uma das grandes mentiras que há. Porque quem propõe, quem mais defende esse discurso, não está interessado em Estado laico. Porque ninguém é neutro. E eles também não são neutros. São contra o cristianismo. Ou talvez contra qualquer outra religião. Mas eles não são neutros, eles são religiosos também. Inclusive, João Calvino, o reformador de Genebra, disse que todo homem tem o que ele chama de semen religionis. Há uma semente religiosa. Então o cara tenta suprimir isso, mas lá no fundo ele tem algum comprometimento religioso também. Ele pode não gostar dessa ou daquela, mas ele vai, em alguma medida, sempre manifestar o comprometimento dele. Ninguém é neutro. A neutralidade é um mito. É um discurso um tanto quanto maquiavélico da esquerda, né? Que propõe um discurso de liberdade quando a própria esquerda não promove a liberdade, né? A esquerda usa termos muito vagos, como justiça social, igualdade, Estado laico também, sem definir exatamente o que essas expressões significam. Para eles pode significar qualquer coisa, dependendo das suas conveniências, do que melhor sirva aos seus propósitos revolucionários. A esquerda, inclusive o Roger Scruton, eu já o mencionei antes, no livro, se não me engano, os novos pensadores, pensadores da nova esquerda, ou simplesmente a nova esquerda, mostra exatamente esse uso que a esquerda faz de certas palavras, de certos termos e expressões, que não somente enganam, mas servem para enredar os seus inimigos e, em alguns casos, serve até como camisa de força. O próprio Gramsci fala isso, né? Que eles se apropriam, né? Hoje democracia virou um sinônimo de esquerda, né? Pois é, o que é que o termo democracia significa? Eu entendo que democracia, para um esquerdista, significa exatamente o oposto do que significa para alguém de linha mais conservadora. Seria Cuba uma democracia? Seria Venezuela uma democracia? Eu gostaria de perguntar a um esquerdista se ele considera os Estados Unidos uma democracia, no mesmo sentido em que Cuba ou Venezuela seriam democracias. Sim, perfeito. Francisco, pegando um pouco do gancho, antigamente muitas igrejas abertamente declaravam seu repúdio contra essas ideias de esquerda, né? A própria Igreja Católica, pelo Papa, disse que quem fosse comunista seria excomungado. O que aconteceu ao longo do tempo para as igrejas passarem a não terem opinião, se manterem na neutralidade? Pois é, hoje a gente poderia achar várias causas, eu não acho que haveria uma só, mas eu tentaria apontar as principais. Nos últimos 200 anos, a igreja foi tomada vamos dizer, pelo liberalismo teológico. No caso da teologia do catolicismo romano, se chama, o termo mais usado é modernismo. E pelo isso, entremeado ao relativismo e a falta o desprezo pela tradição. Então, hoje, as pessoas não têm, no geral, há exceções, claro, aquele comprometimento com aquilo que eles professam. O cristianismo, ou a prática da fé cristã, é mais uma coisa, enfim, light, o que alguns chamam de cristianismo fácil, sem comprometimento com a verdade. Enfim, hoje falta comprometimento com a verdade.
E nesse bojo há toda aquela conversa do politicamente correto, de que cada um tem a sua verdade. Então, para a pessoa assumir posições mais firmes, mais convictas, nem todo mundo tem essa disposição. Ele prefere não ser taxado de fundamentalista ou de retrógrado, ou ele não quer ser chamado, rotulado de conservador, porque ele acha que isso é negativo. E já que cada cabeça é um mundo, você crê uma coisa, fulano crê noutra, ele noutra, e assim vai. Então, no caso das igrejas protestantes, que caíram nisso também, e não são poucas, o fato de terem abandonado a suficiência da Bíblia, eles não a entendem mais, em geral, como palavra de Deus, uma vez que a Bíblia é tão clara na sua condenação dos princípios comunistas, das ideias e das doutrinas de Marx, enfim, o que foi implementado na União Soviética, que, enfim, eles como que não veem muita... Falta a base, falta o referencial para julgar. Eles não têm mais aquele ponto fixo de referência. E isso, como eu falei, aliado ao relativismo, ao multiculturalismo e à frouxidão também, para assumir, para dizer o que é, para afirmar a verdade. Aliás, Aristóteles dizia que verdade é dizer que o que é, é. E hoje isso se perdeu em grande medida. Não existe mais verdade, né? É sempre é como diz Kant, né? A verdade é uma percepção sensorial de cada um, isso, né? Se perdeu isso. Subjetivismo. Isso, a verdade passou a ser construída, né? Isso. Francisco, nesse sentido ainda, você fala que falta esse compromisso, muitas vezes, da religião com a verdade, né? Há uma frouxidão. No caso da Igreja Católica, isso seria a teologia da libertação, e na Igreja Evangélica a missão da missão integral? Seria isso? Eu diria que a teologia da libertação é só o reflexo disso. Porque o problema, eu vou me referir não só à Igreja Católica, mas às igrejas cristãs em geral, porque a teologia da libertação começou com nomes presbiterianos. Começou com Rubem Alves, o famoso Rubem Alves, educador, com o professor dele, um americano, um missionário americano que atuava aqui no Brasil, especificamente em Campinas, no interior de São Paulo. Depois, eles já influenciados por um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Depois, um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez se apropria, acha a tese de doutorado de Rubem Alves, gosta da ideia e a desenvolve. E aí vão aparecendo vários outros caras, o Leonardo Boff, o Clóvis Boff, irmão dele, o René Padilha, já no que se chama de missão integral, que é a versão evangélica da teologia da libertação, Juan Carlos Sobrinho, outros aqui em Recife, o Dom Helder Câmara, ou um outro arcebispo, Causa Dáliga, também contribuiu muito para isso. Então, isso é o resultado de um arcabouço, de uma moldura, por assim dizer, de descrédito, de abandono das doutrinas cristãs, de rejeição à confessionalidade, porque a Igreja Católica é confessional, tem um catecismo, tem uma doutrina oficial, assim como as outras igrejas históricas, anglicana, presbiteriana e outras. Então, influenciados pelo marxismo, porque a teologia da libertação é exatamente isso, uma leitura marxista da Bíblia. Enganosamente, isso foi feito, é claro. Jesus assumiu uma opção preferencial pelo povo pobre. Eles usaram uma péssima hermenêutica de maneira muito desonesta, sem nenhuma preocupação com exegese, com a hermenêutica, mas simplesmente usando princípios sociológicos e partindo de pressupostos errados, sem demonstrar conhecimento da natureza humana, sem admitir a ideia de pecado, senão o pecado social, e o resultado foi exatamente isso. No caso, Francisco, se fala que dentro de alguns debates acadêmicos, inclusive muitos deles promovidos por esquerdistas, se fala que Lutero ele incorporou esse espírito revolucionário ao se apartar da Igreja Católica. É correto afirmar isso? Do meu ponto de vista,
Não, como presbiteriano que sou, a questão de Lutero não era revolução. Ele não tinha, eu não acredito, assim como não acredito que John Knox também tivesse essa mentalidade revolucionária, porque, veja, eles não estavam propondo revoluções no sentido em que a gente usa o termo hoje. O que eles queriam era um retorno ao que eles consideravam o ensinamento bíblico, o que estava mais de acordo com a tradição cristã, bíblica, originária e primitiva. Então ele não queria, não era uma, ele não, a ideia não era de um iconoclasta que queria quebrar tudo, destruir tudo, vamos filosofar ou nesse caso teologizar com um martelo. Não, eles queriam ter os seus pés firmes numa tradição que eles consideravam ser a tradição bíblica, a tradição dos apóstolos. Para você ter uma ideia, o próprio Abraham Kuyper, que foi um teólogo holandês, foi fundador, foi um político, foi primeiro-ministro da Holanda, fundador de um partido político. O partido político de que ele foi fundador se chamava Partido Antirrevolucionário. E ele vinha exatamente nessa, a gente pode dizer, em alguma medida na tradição de Lutero, Martim Lutero, mas sobretudo na tradição de John Knox, de Calvino, que eram reformados propriamente. E ele entendia claramente que o cristão não pode ser revolucionário. Então, se você lê os livros de Lutero, o que ele escreveu sobre economia, o que ele escreveu sobre educação, o que ele escreveu sobre ética e os próprios debates dele com teólogos intelectuais católicos romanos, o que ele propunha era exatamente um retorno à ortodoxia bíblica. Não era criar nada, um mundo novo, maravilhoso, utópico, em que as pessoas seriam felizes e tudo seria maravilhoso. Não era isso que ele queria. Ele conhecia a natureza humana, ele próprio lidava com o pecado. Lutero, aliás, vinha naquela tradição de Agostinho, Santo Agostinho. Aliás, ele era inclusive um monge agostiniano. Então, ele tinha a noção de pecado muito intensa, assim como a gente vê em Agostinho, principalmente nas Confissões. Eu discordaria da ideia de ter sido ele um revolucionário, no sentido desses revolucionários políticos que vêm nessa... Claro, isso não quer dizer que... A gente pode dizer, inclusive, que o que se chama de reforma radical, o massacre dos camponeses e tal, ali soaria mais como uma mentalidade revolucionária, mas não propriamente os esforços de Lutero, John Knox ou João Calvino em Genebra. O próprio Lutero queria depois voltar para a Igreja Católica, né? Eu não sei se ele queria, porque, na verdade, ele nunca quis sair. Sim. O que ele queria era apontar o que ele considerava erros do ponto de vista do que ele vinha lendo e estudando. Ele era um doutor, ele era um erudito, e ele se partindo da própria crise dele, da própria dificuldade dele em lidar com Deus, em agradar a Deus, ele terminou por se debater com a ideia da justificação pela fé. Então, houve todo um contexto, houve toda uma situação. Em princípio, ele não queria, em momento nenhum, ele quis sair da igreja. Ele achou, inclusive, que encontraria apoio na Igreja Católica, que o próprio Papa reconheceria os esforços dele. Mas, enfim, ele foi excomungado e aí houve algumas questões políticas também, foi ajudado pelos príncipes e, naquela condição, enfim, se formar uma igreja à parte era até inevitável. O senhor acha que essa separação da Igreja Católica, dessa ramificação, veio depois a culminar com o Iluminismo? Pronto, essa é outra questão interessante. Eu devo confessar que eu nunca estudei sobre isso a fundo, mas eu tendo a pensar que o Iluminismo houve várias outras coisas, houve coisas que contribuíram muito mais para o Iluminismo do que a Reforma Protestante. Lembre-se do Renascimento.
Lembre-se de que no Renascimento o Renascimento já trazia a ideia da autonomia humana, do antropocentrismo se opondo ao teocentrismo, do racionalismo, pelo menos em germe, ali, o naturalismo. E o iluminismo desenvolveu e intensificou mais ainda isso. Eu acho que a reforma protestante se opôs, sim, à Igreja Católica Romana. Enfim, eu falei já como, mas eu acho que ela foi mais no bojo, assim como a própria Igreja Católica, do que... Além disso, na Idade Medieval, com a discussão sobre realismo e nominalismo, a chamada querela dos universais, já se esboçava em alguma medida o que mais à frente desembocaria no iluminismo. Então, porque o que esses caras propunham, os reformadores, estava longe de ser a autonomia do homem. Isso, os falsos educadores dos nossos dias, não é? Mas no caso dos cristãos, o que eles proporiam seria uma teonomia, não no sentido como o termo é usado, no sentido assim chamado reconstrucionismo cristão, mas de uma sujeição a Deus, viver de acordo com a lei de Deus. O iluminismo traz exatamente o contrário, a autonomia humana. E, aliás, a questão da autonomia humana é uma questão da natureza do próprio homem. O homem, a gente pode ver isso já mesmo no relato da Torre de Babel, quando o homem decidiu construir uma torre cujo topo chegasse aos céus e tornar o seu nome célebre. Ali a gente já vê esse anseio por independência, por autonomia, por viver a parte de Deus, construindo uma cidade. Ali a cidade já trazia a ideia de viver a parte de Deus. Então a visão bíblica cristã, e eu imagino que católica também, propõe exatamente o contrário. Enfim, que a vida seja vivida em função de Deus, não a partir de sem depender de Deus, mas em função de Deus e de acordo com o que a sua palavra ensina. No caso, Francisco, no iluminismo, buscou-se colocar o homem no centro, como se teologia e ciência não combinassem. E a partir disso foi se afastando de Deus. Na sua visão, essa visão procedente? Não procede, porque, veja, na Bíblia, para fazer um breve apanhado histórico, não há incompatibilidade nenhuma entre fé e razão. O apóstolo Paulo tentava persuadir as pessoas. Os profetas do Antigo Testamento chamavam as pessoas a que elas viessem e arrazoassem, usassem a cabeça, pensassem. Na Idade Média, a gente vê inúmeros filósofos. Antes da Idade Média, Justino, o Marte, na sua apologia, faz inúmeras citações dos filósofos, inclusive Platão, e tenta mostrar que o cristianismo era algo racional, havia uma racionalidade no cristianismo. Lendo os evangelhos, lendo as cartas dos apóstolos, a gente vê também que a falta de fé é irracional. A gente podia citar inúmeras instâncias bíblicas em que a gente vê exatamente essa compatibilidade. Deus nos criou seres racionais. Pulando para a Idade Média, passando para Agostinho, para a Idade Média, Santo Tomás de Aquino, na sua obra A Suma Teológica, mostrou de uma vez por todas, para quem tivesse dúvida, na sua grande obra, que fé e razão andam juntas. Isso começou, mais uma vez, vamos nos remeter a Guilherme de Ockham, e isso chega a Maquiavel na política, ele separa completamente, ele não quer saber da tradição, seja cristã, seja greco-romana. A gente depois vê Kant talvez tenha sido o ápice, Immanuel Kant, em que com aquela ideia de númeno e fenômeno, ele como que julga
coloca a razão no tribunal e diz que ela é limitada para falar sobre questões metafísicas, para falar sobre Deus, portanto. Então, a partir disso, com a crise, com as fissuras da razão, por assim dizer, quando o racionalismo, que vem já desde o iluminismo, na verdade da filosofia moderna, chega ao final, ao século XIX, enfim, e a razão não supriu, não cumpriu aquelas expectativas que muitos tinham. Filósofos como Nietzsche, como Soren Kierkegaard, como o próprio Schopenhauer, começam a questionar aquele discurso racionalista, se opor àquele discurso. Então, eu acho que é nesse contexto, e principalmente a partir de Immanuel Kant, que se faz essa separação entre fé e razão, que hoje é tão comum entre aqueles que, desconhecendo a história em geral, a história da filosofia e o próprio cristianismo, a teologia, dizem não haver compatibilidade. Então, e isso é muito perigoso, porque se alija, se tira, se exclui a posição política cristã do debate público, como se não tivesse nada a dizer, como se fosse algo sem importância, e o que se afirma é o seu contrário. É muito conveniente tirar o cristianismo, e o pior é que os cristãos acreditam nessa conversa. Eles acham que aquilo que eles falam, aquilo não tem base científica ou não tem relevância filosófica. Então é isso mesmo, o cristianismo é só questão de fé. Não, de forma nenhuma. A gente precisaria urgentemente rever essa posição. Isso seria só mais uma mentira maquiavélica da esquerda, né? Para separar Com Deus do homem. toda certeza. Eu não diria que começou com a esquerda, mas ela se serve, ela faz uso disso. Uma das maneiras como isso é usado é o seguinte: veja, vocês cristãos não devem se intrometer em política. Veja, está vendo o pastor falando sobre política. Eu não digo que a igreja deve fazer política partidária, mas a igreja não pode se excluir. Os cristãos, aliás, individualmente, não podem se excluir, se manter à parte disso. Eles deveriam ser os mais interessados em ver isso, exatamente porque as pessoas não são neutras. Se elas não são cristãs, elas vão assumir compromissos não cristãos. E esses compromissos não cristãos vão afetar a todos aqueles que ingenuamente acreditam nessa conversa de neutralidade. Francisco, nesse sentido, seria correto falar que Sodoma e Gomorra foram destruídos por esse afastamento de uma sociedade da moral cristã? Sim. O pecado de Sodoma e Gomorra atingiu um ponto tão ímpio, tão de rebelião tão intensa, que Deus puniu o pecado. Essa é uma questão muito importante na Bíblia. A Bíblia não relativiza o pecado, porque Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é tardio em irar-se, mas também Deus não toma por inocente o culpado. Se você considerar a santidade de Deus, essa perfeição, esse atributo de Deus, Deus é tão santo, é tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. Mas eu reitero, Deus é longânimo, Deus dá inúmeras oportunidades, Deus refreia a sua mão, mas Deus deu a sua lei moral resumida nos 10 mandamentos. E o afastamento dessa lei, o não reconhecimento desse padrão moral objetivo, mas dia menos dia, ele resulta em punição. Essa é outra coisa que para alguns soa um tanto, não num passado recente, assim como no passado mais remoto, mas hoje a mentalidade humanista, melindrosa, relativista, não tolera
essa ideia. Mas, enfim, se a gente quer afirmar a verdade cristã e a justiça de Deus, assim como a sua santidade e a sua graça, o pecado tem de ser enfrentado. Houve um famoso pregador, talvez o maior pregador do século XX, um galês chamado Martin Lloyd-Jones. Um dos sermões dele sobre esse texto, o relato de Sodoma e Gomorra, foi exatamente esse: Deus tem de punir o pecado. Enfim, até porque, para salvar a humanidade, Deus puniu o nosso pecado em Jesus. Para salvar o homem, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Na Idade Média, houve um teólogo muito importante e filósofo chamado Santo Anselmo, que escreveu um livro, Porque Deus se fez homem, por Deus homo. E a razão porque Deus se fez homem, a segunda pessoa encarnou, se tornou homem, é porque pessoa nenhuma podia fazer, desempenhar a obra na cruz vicária e substitutiva que ele fez. Homem nenhum, apenas o segundo Adão, apenas o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, dada a gravidade, a malignidade do pecado humano contra um Deus santo, puro, um Deus justo. Então, ninguém pode pretender viver no pecado, em rebelião contra Deus, quebrando a lei de Deus e ficar impune, porque Deus é verdadeiro, aliás, o único Deus verdadeiro, a Trindade, e Deus vela sobre a sua palavra, como o profeta diz, para a cumprir. Então, enfim, com certeza Deus pune o pecado. Sim. Francisco, na Igreja Católica, o Papa ele fez uma bula dizendo que comunista seria excomungado da Igreja Católica. Na Igreja Protestante, há alguma coisa nesse sentido? Ah, sim. Não em termos de bula, mas nas igrejas presbiterianas, nas denominações presbiterianas, normalmente os concílios reunidos tomam decisões sobre as consultas que vão chegando. E há consultas em várias igrejas, em vários concílios de igrejas presbiterianas sobre o comunismo. E a posição oficial dessas igrejas históricas que têm comprometidas com a Bíblia é exatamente a posição de que é incompatível o cristianismo com o comunismo. Mas nesse caso não se excomunga automaticamente. Um concílio pode se reunir em tribunal, sendo feita uma denúncia contra, digamos, um pastor, ou no caso da igreja local, a paróquia, alguém denunciando um membro que está como que é adepto do comunismo, é o militante do comunismo, e o conselho, no caso os presbíteros da igreja, iniciariam uma investigação, chamariam a pessoa para conversar, para saber do que se trata, e isso poderia inclusive desembocar na excomunhão. Nesse caso, gostaria de concluir? Não, pode. Nesse caso, Francisco, muito se fala em pombas-giras que estariam entrelaçadas à esquerda, né? Tem alguma coisa a ver essa excomungação da igreja? Eu diria que eu não posso falar com propriedade sobre isso. Eu posso dizer, sim, que o pensamento de esquerda reflete menos a Bíblia do que o pensamento de direita. E nesse caso, dependendo porque a níveis de esquerda, o indivíduo esquerdista pode ser apenas um daqueles que são designados como idiotas úteis. Ele ouviu, achou, não tem muito comprometimento, não sabe exatamente do que se trata, mas ele é útil. Ele não sabe que está sendo útil, nem sabe quem o utiliza, para usar o trocadilho do Olavo de Carvalho. Sim. Mas é um idiota útil e pode ser convencido. Mas quando você encontra aqueles caras para quem o esquerdismo, o marxismo, o comunismo parece uma religião, e de fato é uma religião política, pode haver alguma associação,
Eu não seria... cada caso deveria ser estudado, pensado, refletido. Agora, outra coisa que já foi comprovada, isso a gente já foi documentado, isso pode ser provado, é que Karl Marx tinha ligações com o satanismo. Quem percebeu, quem trouxe isso, foi um pastor luterano, romeno, que passou 14 anos preso numa cadeia comunista. Então, na cadeia, na prisão comunista, vendo as atrocidades e o ódio movido contra o cristianismo, ele concluiu que não se tratava apenas de uma percepção política, econômica, de uma ordem política econômica, mas de algo que por trás, no qual havia subjacente algo de espiritual, dado o ódio que ele observou contra os cristãos, a campanha, então é como se justiça social, igualdade, os pobres fossem apenas a cobertura, a superfície, porque os reais interesses deles, o que realmente está em jogo, isso, podia citar aqui inúmeros exemplos do que eles fizeram na então União Soviética, quando da Revolução Bolchevique, o que fizeram na Romênia também, no caso da prisão que eu mencionei. Um dia, os soldados comunistas pegavam um padre ortodoxo e chamavam o pastor e ameaçavam arrancar as unhas, ou quebrar os dentes, ou matar ali o padre na frente do pastor, para que o pastor negasse a sua fé. Ele passava por essa sessão de tortura, se não morresse no dia, era a vez do... E assim, enfim, esse pastor luterano sai descrevendo essas... Então, ele levantou e documentou as inúmeras razões porque ele acha que o comunismo tem uma ligação com o demonismo, com o satanismo especificamente. Nesse caso, Francisco, essa disputa entre direita e esquerda também seria uma luta espiritual? Eu estou convencido disso. Eu estou convencido biblicamente, inclusive, sobretudo. Porque desde o livro de Gênesis, a gente tem no capítulo 3, versículo 15, um versículo segundo o qual Deus diz: eu porei inimizade, falando para a serpente, entre ti e a semente da mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Então ali a gente tem como que arquetipicamente o que descreve a história da humanidade, a história subsequente da humanidade. Agostinho, na verdade, antes de chegar a Agostinho, na Bíblia a gente vê essa luta do bem contra o mal. A gente vê o povo de Deus, o povo eleito de Deus no Antigo Testamento, Israel, a gente vê os cananeus, a gente vê os filisteus e tal. No Novo Testamento a gente vê o mesmo embate. No livro de Daniel a gente vê claramente, o profeta Daniel inclusive coloca isso em termos bastante gráficos, essa luta do bem contra o mal, dos que servem a Deus e dos que lhe rejeitam. Agostinho, podia citar outros, vamos para Agostinho e parar. Agostinho, na sua Cidade de Deus, fala sobre a cidade dos homens, sobre esse embate entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, a gente não pode pretender que, o que eu falei antes, haja uma neutralidade a esse embate, o bem contra o mal, a luz contra as trevas. E eu acho que esse embate de direita e esquerda, eu não vou ser tão categórico e dizer que todo mundo que está defendendo alguma posição de esquerda esteja necessariamente alinhado com o mal, mas eu diria que, em geral, a agenda da esquerda é uma agenda do mal, visto que propõe o quê? Aborto. Você não diria que aborto é algo do bem. Propõe, o que mais? Traz ideias como direitos humanos, o que parece uma coisa tão piedosa. Veja, eu estou preocupado com os direitos humanos, mas o que está por trás disso é maligno, é demoníaco. E assim vai. Então, indubitavelmente, há uma luta entre o bem e o mal que é representado por direita e esquerda. Também não estou dizendo que todo mundo que está defendendo o princípio da direita está necessariamente do lado do bem. Alguém pode estar na direita por conveniência, alguém pode ser conservador por... Mas, em geral, esquerda
está defendendo claramente uma agenda do mal. Nesse sentido ainda, Francisco, eu lembro que no livro de Apocalipse fala que o eleito do filho do mal chegará ao poder para instaurar um governo que durará 1000 anos, né? Para destruir o povo de Deus. Esse eleito, a gente poderia conjecturar que fosse de esquerda? Veja, essa questão escatológica é mais complexa, porque há várias visões escatológicas. E essa que normalmente fala sobre um reinado de 1000 anos, que interpreta os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20 como 1000 anos literais, tem várias fragilidades. Agora, a gente pode dizer que quaisquer governos que se colocam no lugar de Deus, governos grandes, governos autoritários, sobretudo totalitários, como esses comunistas que a gente vê, que estabelecem, que propõem uma estatolatria, eles estão quebrando o primeiro mandamento, que diz que nós devemos adorar só a Deus, não terás outros deuses além de mim. Então, sem entrar nos meandros dessa questão escatológica, o anticristo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, porque a gente podia passar mais tempo do que... Mas, enfim, a visão bíblica de Estado não é a visão comunista, esquerdista. Num governo esquerdista, o Estado assume poderes e arroga-se a uma condição que não é sua de direito, porque Deus não lhe deu. E não raramente ele tende, na sua sanha por controle, por se colocar no lugar do próprio Deus. Francisco, eu queria que o senhor comentasse sobre o que a Bíblia fala sobre a inveja e a síndrome de Caim. Bom, a Bíblia fala sobre um dos 10 mandamentos, não cobiçarás. A inveja claro, uma quebra desse mandamento, é uma quebra de algo que é claro nas Escrituras, que é um ensino quanto ao contentamento. Se eu tenho inveja do outro, não somente estou atentando contra o outro, mas eu estou pecando contra Deus, porque se eu acredito na providência de Deus, na condição em que Deus me colocou, onde eu me encontrar naquele momento, ainda que eu não deva me acomodar, e ainda que eu possa procurar melhorar e avançar e subir outros degraus, eu não devo ter essa postura de reclamar, de me colocar contra a providência de Deus. E não devo nutrir no meu coração esse desejo pelo que é dos outros, inveja do outro, seja da condição dele, do que ele faz, do que ele é, do que ele tem, porque não é um sentimento, não é uma disposição cristã. No caso de Caim, o sacrifício de Abel foi aceito. Era um sacrifício que estava mais, sem entrar nos detalhes, que estava de acordo com o que Deus lhe tinha prescrito. No caso de Caim, não. E isso, quer dizer, Deus não aceitou o sacrifício dele. E ele então se volta contra o seu próprio irmão. Lá no fundo, o sentimento de inveja gera amargura e ódio. O socialismo é um tipo de inveja, já que a gente está tratando sobre isso e fazendo essa ligação, é um tipo de inveja, porque eu olho para o outro e, bom, aquele tem algo de que eu não tenho, algo de que eu gostaria de ter. Então, ela se baseia, em grande parte, na inveja, na rebelião contra Deus, porque despreza tudo que Deus diz sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre esforço próprio, e se baseia no seu egoísmo, no que eu gostaria de ter e não tenho. E se baseia também no roubo, porque em quantos casos a pessoa que tem inveja não se apropria daquilo que o outro possui. Então veja que há um encadeamento, ao passo que na visão cristã eu devo estar contente com o meu irmão,
que tem algo que eu não tenho, não devo cobiçar o que é dele, assim como não devo roubar a propriedade dele. O mandamento não roubarás protege a propriedade privada. A Bíblia propõe uma visão de livre mercado, capitalista, socialismo de jeito nenhum. Francisco, eu gostaria de saber também qual é o limite da crença numa sociedade tão plural como a nossa. Veja, eu não diria que haja limite para a crença. O cristão tem um compromisso com a verdade. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. Então, mesmo numa sociedade plural, vamos dizer assim, a verdade continua sendo verdade, continua havendo objetividade, e ainda que ao meu redor crer, aceitar a verdade, ou admitir que haja verdade não seja comum, eu devo funcionar como uma contracultura. Na verdade, o cristianismo é uma contracultura, vai na contramão. Então, eu devo exatamente me esforçar para que eu saiba o que é a verdade, para que eu tenha conhecimento da verdade, e a verdade é o que Deus diz ser verdade, e me comprometer com isso, assumir as implicações disso. E na medida em que eu puder, e é por isso também que deveria haver escolas cristãs, universidades, e por isso que o que se chama, o que viria a ser a boa filosofia, para usar a linguagem de C.S. Lewis, que diz no livro O Peso de Glória, a boa filosofia tem de existir, porque a má filosofia precisa de uma resposta. Então, faz parte daquele embate de que a gente falava anteriormente. A verdade se opõe à mentira. C.S. Lewis diz ainda também, no outro livro, Deus criou Sócrates, os sofistas, o diabo, porque os sofistas estão identificados com a mentira e o relativismo. Então, eu não diria que haja limites, a gente não deve impor, colocar limites para nós mesmos. O que é que nós entendemos ser a verdade bíblica e testada, comprovada historicamente? A gente vai, abraça, se compromete e tenta viver de acordo com essa cosmovisão. Perfeito. Francisco, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final para o canal? Dizer alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa assim? Bom, eu diria que a gente vive hoje dias difíceis. Dias em que... Difíceis sim, e por outro lado, dias em que a gente vê sinais alvissareiros. Jovens como vocês e pessoas em geral, se esforçando por se opor às trevas reinantes, afirmar a verdade, posições conservadoras sobre a cultura, sobre a fé cristã, e há um esforço por resgatar a alta cultura. Nos últimos 30 anos, isso não houve, em pouca medida, e a gente percebe como que um ressurgimento do pensamento conservador, inclusive com as editoras novas que surgiram, com os pensadores aos quais a gente tem tido acesso ultimamente, como Theodore Dalrymple, como Roger Scruton, como o próprio Edmund Burke, foi publicado um livro dele em português. Sem falar em inúmeros livros teológicos, a gente tem livros de Francis Schaeffer, tem livros de Herman Doyle-Wert, livros de Abraham Kuyper. Então isso é muito animador e promissor. A gente ouve falar sobre educação clássica, a gente ouve falar sobre estudo de trivium, de quadrivium, e enfim, para não citar outras coisas. Então eu diria que aqueles que assistem se sentissem encorajados e mais do que isso, começassem a pensar sobre o cristianismo de uma maneira menos nominal e privilegiando uma maneira mais experimental. Greg Bunson, um dos meus filósofos e apologistas preferidos, em um de seus debates, disse que defenderia o teísmo cristão, porque de todas as religiões que ele tinha estudado, o cristianismo é a única que
que é filosoficamente defensável. Então ninguém precisa ter vergonha de ser cristão, de afirmar a verdade bíblica cristã histórica. Ao contrário, deve sim viver a partir disso, porque a Trindade é a doutrina que dá inteligibilidade a tudo mais que há nesse mundo. Tudo mais, a parte de Deus, é ininteligível e, na melhor das hipóteses, pouco defensável. Mas se eu assumo uma posição cristã, se eu olho, se eu tento acessar a realidade pelas lentes bíblicas, aí sim eu tenho um senso, eu tenho uma percepção do que é realmente a realidade. A filosofia pode me levar a isso em alguma medida, mas eu não acho que me permita ver. Eu posso enxergar o que Platão, o que Aristóteles enxergou, o que outros nessa linha enxergaram, os que não negavam a realidade, o que procuravam o real, o ser. Mas se eu fizer isso do ponto de vista da Bíblia, sem desprezá-los, eu vou trilhar um caminho mais seguro ainda. Francisco, foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Foi meu. canal. E você aí, comenta o que você achou, compartilhe, né? Deixe sua opinião e avante cavalaria!